Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação. E hoje a nossa meditação está lá em Mateus 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Enquanto você abre aí a sua Bíblia e procura aí aonde está esse capítulo, esse versículo, essa meditação é a nossa primeira meditação da série Princípios. E essa série eu estarei trazendo meditações que nos ajude e que nos leve a saber o que devemos priorizar na vida, né? Nós que queremos ser como Cristo e buscamos esse crescimento espiritual, buscamos aprender aquilo que Jesus quer que venhamos praticar nesse mundo, nós vamos então começar essa série. E hoje nós vamos ler Mateus 6, versículo 33. Está falando assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero compartilhar com vocês aqui esse versículo hoje sobre o que Jesus estava falando, né? Em Mateus 6, Jesus está ensinando ali a multidão, é um sermão que Jesus dá, e ele vem falando sobre a ansiedade, sobre os medos, sobre os desejos, sobre as coisas que queremos e almejamos buscar nesse mundo. E Jesus está falando que isso é coisa dos pagãos, né? O que ele quer dizer com os pagãos? Ele está dizendo que são coisas que as pessoas desse mundo buscam, mas que nós que queremos ser como Cristo foi, não devemos nos preocupar com essas coisas. Porque Deus, que é o nosso Pai, Ele sabe de tudo que a gente precisa. Então Ele fala, em vez de vocês estarem preocupados com todas essas coisas, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Então, a gente precisa ter isso como prioridade, a gente precisa ter isso como um princípio da nossa vida. Que não adianta eu buscar os prazeres, não adianta a gente buscar os bens materiais, não adianta eu buscar me casar, não adianta eu buscar o meu primeiro emprego, não adianta eu buscar crescer financeiramente, não adianta nada disso se antes eu não aprender a buscar o reino de Deus. E quando a Bíblia ela fala sobre reino, essa palavra reino, ela vem de uma palavra grega que quer dizer o seguinte, basileia, que vem da questão de dominar, de domínio. Então, Jesus está falando, procure primeiro dominar o reino de Deus. Jesus está falando, busque dominar. E quando ele fala reino de Deus, ele está falando sobre o quê? Sobre amor, sobre honra, sobre perdão. Ele está falando que a gente deve buscar essas coisas primeiro. Porque, veja bem, do que vai adiantar eu buscar me casar se antes eu não aprendi a dominar o meu medo ou algum mau hábito que eu tenho, algo de errado que eu faço? Eu vou fazer a outra pessoa sofrer. Se eu não busquei crescer espiritualmente, eu vou fazer aquela pessoa da qual eu estou me juntando sofrer. E se eu buscar um emprego, crescer financeiramente, esse dinheiro pode fazer eu me perder, porque eu ainda não aprendi a me dominar. Então Jesus está falando, não adianta você querer essas coisas desse mundo se você ainda não aprendeu o principal, que é dominar a si. Dominar a sua mente, dominar a sua carne, o seu corpo. Buscar essa renovação de mente. É sobre isso que Jesus ele está aqui nos ensinando. Ou seja, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, eu estou buscando ser justo. Por exemplo, no meu casamento eu estou sendo justo. Eu estou agindo com amor, com honra, com fidelidade. No meu trabalho, eu estou agindo com os princípios corretos. Na minha vida, aonde for, eu estou agindo com isso. Porque buscar é justamente um direcionamento. Jesus está dando um direcionamento para que a gente venha olhar e saber onde está a minha mente. Eu estou buscando apenas os prazeres desse mundo?
E por isso que muitas pessoas vivem angustiadas, vivem tristes, vivem amarguradas, buscam, mas ainda aquele vazio na alma existe, nunca acaba. Por quê? Porque as pessoas, elas se esquecem do principal. E o principal é o amor. E amor não é sobre sentir, amor é sobre escolher. É quando eu escolho aonde está o reino de Deus. O reino de Deus está aonde pessoas escolhem agir por amor. Aonde pessoas escolhem agir por honra, por fidelidade. Aonde pessoas escolhem perdoar. Aonde pessoas escolhem ter paciência. Aonde pessoas escolhem dominar a si mesmos. Lembra, lá em Gênesis, Deus ele fala o quê para o homem? Em Gênesis. Deus fala justamente sobre isso. Deus cria todas as coisas. Se você buscar lá em Gênesis, vai estar falando justamente isso. Deus cria tudo, cria o ser humano e fala para o ser humano, ó, dominai sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre as aves, sobre o mar, sobre a terra, dominai. Só que o ser humano se esqueceu do principal, que é dominar a si mesmo primeiro. Não adianta eu querer dominar o mundo, não adianta eu querer enriquecer e conquistar, ganhar o mundo e perder a minha salvação. Porque eu não aprendi a dominar, eu não busquei a renovação de mente, eu não busquei mudar a mim mesmo. Mas eu busquei mudar o mundo, busquei mudar as coisas. Então Jesus, ele está trazendo essa direção para a nossa vida. É necessário que a gente aprenda a dominar. E para que isso aconteça, eu preciso me sujeitar aos ensinamentos de Jesus. É por isso que estou trazendo aqui essas meditações, para que as pessoas que não conseguem ler e entender possam, então, assim aprender. Porque a gente precisa todos os dias buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deve ser a prioridade número 1 nas nossas vidas. Porque, senão, a gente fica com esse vazio. A gente fica sempre achando que está faltando alguma coisa. Mas o que está faltando é essa reconexão com Deus. Por isso que Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, não adianta eu pensar que o reino de Deus eu só vou alcançar após a morte, não. O reino de Deus não é sobre depois que eu morrer, mas é aqui ainda em vida. Não adianta eu querer entrar no reino se antes eu não viver o reino. É preciso eu viver o reino aqui na terra para que eu possa entrar no reino de Deus. Então, Jesus está falando que ele vem de dentro para fora. Ou seja, o reino ele se manifesta perante quando eu busco manifestá-lo, quando eu busco através da minha consciência, através da minha mente, eu escolho, é uma escolha consciente. Não é eu esperar sentir vontade, não é eu esperar um sentimento prazeroso, não. O amor, ele é uma escolha. E nós temos que escolher agir em amor todos os dias. Porque sem amor, nada vale o resto. Não adianta eu falar a língua dos homens, dos anjos. Não adianta eu profetizar, não adianta eu pregar, ensinar. Se não houver amor, de nada adianta. Se não houver paciência. Olhemos para esse mundo como ele está. Há justiça no mundo dos homens? No reino dos homens há justiça verdadeira? Não, não há. É um querendo ganhar em cima do outro. A ganância, o ego, a corrupção. O reino dos homens já é do maligno. Então o que nós devemos buscar todos os dias é o reino de Deus. Tudo isso vai ficar. Casa, carro, seja o que for, roupa, mansão, sabe? Tudo isso vai ficar. Nós não levamos essas coisas. Então, do que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo
mais viver sozinho, viver na solidão, porque eu não sei lidar com as pessoas. Eu não sei pedir perdão, eu não sei ser paciente, eu não sei sentar e conversar para resolver um problema, resolver uma questão no meu casamento, sabe? Eu não sei sentar com os meus filhos e poder ali ler a Bíblia e aconselhá-los, ensiná-los. Então, se eu não sei fazer nada dessas coisas, do que adianta? Vivemos então só pelo prazer da carne, somente pelo ego, somente em busca de ter mais e mais e mais, onde tudo isso vai ficar. Então, essa meditação de hoje é justamente para que a gente venha pensar sobre isso, para que a gente venha entender o que a gente realmente deve priorizar. Então, o que você tem priorizado? Você tem priorizado o dinheiro? Ou você tem priorizado os prazeres? Ou você tem priorizado a si e esquecido da sua família, dos seus? Esquecido de meditar na palavra, esquecido de orar, de jejuar, para buscar se fortalecer contra a sua carne para que ela não vença o seu espírito? Então, é sobre isso, para que você pense e que você entenda que você precisa priorizar o reino, ou seja, priorizar dominar a si. Busque primeiro dominar a si, busque primeiro renovar a sua mente, busque primeiro aprender os princípios corretos para que você viva aqui neste mundo de maneira correta, para que você não se sinta mais vazio, sozinho, solitário, para que o amor de Deus possa fluir dentro de você e que os rios de águas vivas possa fazer florescer dentro de você algo novo e que isso possa se espalhar para as pessoas que estão à sua volta. Essa meditação de hoje ela é sobre isso, para que você, de forma consciente, possa escolher o reino. Por isso que Jesus ele fala, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, ali eu estarei. Ou seja, é preciso que, para que o reino de Deus se manifeste e que ele se expanda, é preciso que pessoas que buscam ele se unam. E aqui está um ponto. Com quem você tem andado? Com pessoas que te aproximam a viver o reino de Deus ou com pessoas que te distanciam dele? Como que você tem andado? Preocupado com as coisas do mundo ou preocupado com as coisas do reino? Porque quando a gente busca as coisas do reino, o que é material se alinha. Ou seja, aquilo que eu preciso para que eu continue vivendo o reino de Deus vai se alinhar, vai vir até mim. É natural isso acontecer. Mas quando eu busco os prazeres desse mundo, quando eu busco as coisas desse mundo primeiro, eu me perco. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser viver a sua vida, esse morrerá, mas aquele que negar a si e morrer, esse viverá. Porque as pessoas estão trocando e tem muitos cristãos que estão se esquecendo, estão querendo negociar e não há negociação. Não posso negociar com o reino. Não existe negociação, não existe meio termo. É sim, sim, não, não. Não que a gente não possa, sabe, usufruir do nosso corpo, dos prazeres que eles nos dá, sabe, de conviver com as pessoas, mas o problema está quando a gente troca. Quando eu coloco os prazeres, quando eu coloco o dinheiro, quando eu coloco as coisas, o que é material, na frente do que é espiritual. As pessoas acordam pela manhã e muitas das vezes esquecem de agradecer por mais um dia de vida. Se esquecem de separar um tempo para meditar na palavra. Mas já pega o celular e já está preocupado com o trabalho, ou já vai para a internet, já vai para o Instagram, curiar a vida dos outros. Então, o mundo está criando estratégias para fazer a gente se esfriar, para que o amor venha se esfriar. E cada vez mais, aquilo que eu faço
né, assim que eu acordo, é aquilo que eu faço também no resto do meu dia. E aí a gente vê familiares que, em vez de ter comunhão com o seu cônjuge, com os filhos, tem comunhão com o celular, tem comunhão com a tela, tem comunhão com jogos. Mas a matéria, o que há neste mundo, não é para agregar na minha comunhão com os meus? Mas se isso está nos afastando, se isso está esfriando o amor, se isso está impedindo que eu viva o reino e que haja justiça na minha casa e no mundo, logo essas coisas está mais atrapalhando do que ajudando. Então, o que sobra no final? Então é preciso que a gente entenda que buscar o reino de Deus na prática é quando eu busco estudar a palavra, quando eu busco estudar os ensinamentos de Jesus para colocá-los em prática, quando eu busco andar em amor, quando eu busco perdoar, quando eu busco ser paciente, quando eu busco ter domínio próprio, quando eu busco essas coisas, ali se manifesta o reino de Deus. Aonde houver uma pessoa buscando essas coisas, ali ela tem a possibilidade de manifestar o reino de Deus. Ah, mas não tenho ninguém para ir comigo? Faça você, ou se aproxime de pessoas que querem o mesmo que você e se distancie de quem não quer. Assim é que a gente consegue crescer espiritualmente. Assim a gente consegue crescer em amor, crescer em gratidão, em paciência, em domínio próprio. Mas se eu ando com pessoas que, ao invés disso, me distanciam porque elas escolhem o prazer, escolhem a ganância, o dinheiro e o que é material nesse mundo em primeiro lugar, logo eu vou estar igual a essas pessoas. Então não adianta, não há meio termo. Então quero finalizar essa meditação de hoje deixando para você e que você responda para si mesmo o que você tem priorizado. Analise a si mesmo. Cabe a cada um de nós nos analisar e olhar se estamos priorizando o reino de Deus. Se essa meditação ela faz sentido para você, se ela trouxe sabedoria para a sua vida, compartilhe com uma pessoa que você ama e se inscreve no canal. Ativa o sininho para que você não perca as próximas meditações. Todos os dias, às 7 horas da manhã, para que a gente venha aprender a priorizar o reino. E que você não perca as próximas meditações dessa série Princípios, para que a gente aprenda e possa entender o que devemos priorizar nessa vida. Um grande abraço e até a próxima.